Olá, gente. Vamos iniciar aqui mais uma aula de História para o 9º ano. O assunto hoje será a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, nós temos que entender que nenhuma guerra tem sentido, né? Guerra alguma faz sentido algum. Então, vendo aqui os motivos, alguns dos motivos, né, da Segunda Guerra Mundial, foi por conta também, primeiro, da crise econômica que a Europa vivia nessa época. Outro fator, a fundação de alguns sistemas totalitaristas, alguns governos totalitaristas, inclusive na Alemanha e na Itália. Agora, vamos dizer assim, o pivô, o que fez a guerra estourar, foi a invasão da Polônia. Invasão da Polônia pela Alemanha, por Hitler. No momento em que Hitler instala o nazismo na Alemanha, um sistema, um governo totalitário, né, autoritário, ditatorial, ele quebra todo o acordo do Tratado de Versalhes de 1919, que foi assinado pelos países vencedores e perdedores, né, países derrotados da Primeira Guerra Mundial. Mas Hitler ele vinha acumulando muita tristeza por conta da crise que a Alemanha vinha sofrendo, crise econômica. E ele achava que, instalando um sistema totalitário, ele achava que tomando todos os territórios que ele tinha perdido, vamos dizer assim, né, que ele nunca tinha ganhado, ele assaltou os territórios de muitos países europeus durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, no caso a Alemanha, tomou alguns territórios, né, Hitler não, a Alemanha. Que depois Hitler tenta recuperar esses territórios que a Alemanha tinha tomado na Primeira Guerra e que na Segunda Guerra Hitler vai ter o papel de reconquistar esses territórios, inclusive Alsácia-Lorena na França. E que a invasão da Polônia seria muito importante porque a Polônia ela é um território que liga, que dá acesso, né, a um corredor que liga toda a Europa à Alemanha. Então isso seria muito importante para a Alemanha escoar suas mercadorias e também receber mercadorias importantes, inclusive minérios, petróleo, esses produtos de base, né, pesados para a industrialização alemã. A Alemanha ela vinha crescendo muito, né, vinha se expandindo muito, tanto no meio bélico como no meio econômico. Se recuperando da crise, né, que foi provocada pela implantação das punições na Primeira Guerra Mundial, porque ela perdeu a Primeira Guerra e ela recebeu algumas punições. Então, outros países que vinham sofrendo com crise era a Itália, que coordenada por Mussolini, Benito Mussolini, ele implantou também o fascismo lá no mesmo sistema do nazismo alemão, sendo que o fascismo italiano foi primeiro do que o nazismo alemão, foi implantado primeiro, né? Ele inclusive deu mais certo do que o nazismo na Alemanha no início. Eu estou falando assim que deu mais certo porque ele era mais velho, né? Começou antes, o fascismo começou bem antes do nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália começou bem antes do nazismo na Alemanha, e a Itália com o nazismo, com o fascismo, ela começou a se recuperar primeiro do que a Alemanha, né, da crise que eles vinham sofrendo. Outro país que estava em processos vamos dizer assim, processo de expansão, né, era o Japão. O Japão ele tem todo aquele território ali da Oceania, parte do Oceano Pacífico, parte do Pacífico, parte também da Manchúria na China, que ele passou a conquistar, né, ferindo os interesses dos Estados Unidos, os interesses da Inglaterra, que começou a gerar preocupação nesse país por conta da invasão desses territórios, que a Inglaterra e os Estados Unidos tinham interesse nesses territórios lá que o Japão estava tomando. Detalhe assim, o Japão, a Itália e a Alemanha formaram um eixo, né? Um eixo.
O que é o eixo? É o eixo de guerra para guerra mesmo. Já estavam preparados já para, caso tivesse uma guerra, eles já estavam juntinhos ali para enfrentar qualquer país que declarasse guerra a qualquer um deles três. Sendo que a Inglaterra, a França, a Rússia, os Estados Unidos também fizeram um grupo. Foi chamado os aliados. Fizeram um grupo para se defender, porque a Alemanha estava invadindo tudo, cara. A Alemanha estava tomando muitos territórios que ela não podia nem chegar perto. E ela passou a invadir, tomar e dizer que é dela e pronto, e ninguém se mete. Então, na época em que ela invade a Polônia, é declarada guerra. A Alemanha pela Inglaterra e pela França. E a guerra começa aí, em 1939. Essa guerra ela vai durar aproximadamente 6 anos. Ela vai até o dia, se eu não me engano, maio de 1945, quando a Alemanha assina o documento se rendendo. A Alemanha ela vai invadir a Iugoslávia, a França, a Polônia, a Ucrânia e a Noruega. Japão vai invadir a Manchúria, parte do Oceano Pacífico ali, a Oceania quase completa. A Itália vai na Albânia, na Líbia, certo? E depois outros territórios vão ser anexados a esses países sem permissão alguma e a guerra continua. Durante a guerra, gente, os Estados Unidos não tinham entrado logo no início, né? Os Estados Unidos só veio entrar em 1942, quando ele foi atacado na sua base militar lá no Havaí, né? na base militar de Pearl Harbor, quando o Japão atacou e bombardeou e afundou vários navios norte-americanos. E os Estados Unidos entrou na guerra em 1942. Já foi no começo de janeiro, por ali, né, que ele assina o documento declarando guerra ao eixo, que era, no caso, Alemanha, Itália e Japão. Ele declara e entra na guerra. A guerra vai se estender até 1945. Né, muito bombardeio. Assim, gente, eu costumo muito fazer essa observação, que assim, os Estados Unidos, ele teve vários fatores para que ele não tivesse muitas perdas. Primeiro, a distância. O oceano era muito importante para distanciar o resto do mundo da guerra dos Estados Unidos. O outro fator foi porque ele só entrou 2 anos depois que a guerra começou, 3 anos depois que a guerra começou, né? 2, 3 anos depois, quase 3 anos. Certo? E o outro fator foi porque a condição, né? A condição bélica que ele tinha. Enquanto os países estavam se desgastando na guerra, perdendo munição, perdendo homens, perdendo armas, perdendo tudo, os Estados Unidos estavam ali, enriquecendo, vendendo comida, vendendo armas, vendendo tudo que a Europa precisava. Enquanto ela se forrava ali, forrava o bolso, se equipava com tudo que precisava, os outros países se matavam. E aí ela declara guerra. Quando ela declara guerra, vai ser muito importante a entrada dos Estados Unidos, porque os aliados, que já estavam, vamos dizer assim, enfraquecidos, eles vão ter uma autoestima, vão levantar a autoestima e vão tocar a guerra para frente. E na Alemanha, Itália e Japão vai ser o contrário. Eles estavam achando que poderia ganhar a guerra, mas no momento em que os Estados Unidos entram na guerra, eles vão enfraquecer por conta da força bélica dos Estados Unidos da época e o desgaste psicológico, desgaste bélico, desgaste econômico, desgaste humano que a Alemanha, a Itália e o Japão vinham sofrendo. A Alemanha foi bombardeada, a Itália bombardeada, não suportaram os bombardeios que vinham de todos os lados, eles ficaram acuados ali na Europa. Logo no começo de maio, a Alemanha assina o documento, a Itália assina o documento, se rendendo. Mas o Japão continua aí 3 meses de guerra ainda. Ele ainda vai o resto de maio, junho, julho todinho, mais de 3 meses. Mais ou menos 3 meses, não é isso? E quando é em agosto,
no começo de agosto, mês dia 6 e dia 9, 2 cidades japonesas são atacadas pelos Estados Unidos. Testes, né? Foram testes de bombas atômicas. Os Estados Unidos estava testando as bombas atômicas produzidas por eles, e ninguém sabia dessas bombas. As pessoas ficaram aterrorizadas com o estrago que essas bombas fizeram, matando mais de 200 mil pessoas e devastando a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Um mês depois, se eu não me engano, um mês depois, o Japão assina o documento se rendendo, se entregando, né, pedindo a paz porque não dava mais. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa aula aqui. Foi assim uma aula, eu não tive assim muito tempo para fazer alguma coisa mais interessante para vocês, mas eu prometo que na próxima aula a gente vai fazer um negócio legal aqui. Vou mostrar algumas coisas importantes, objetos que eu tenho aqui, tentar montar uma aulazinha bacana para vocês, uma aula diferente, né? Que eu queria mesmo mostrar essas aulas, era na sala de aula, aulas diferenciadas, né? Com objetos, e por conta dessa pandemia a gente não está podendo fazer essa aula diferente, né? Enquanto isso a gente está aqui, tentando fazer essas aulas assim. Então eu vou passar a tarefa para vocês, eu vou mandar no grupo as tarefas, as questões, e vocês vão responder, pesquisar um texto que eu vou mandar para vocês, e também o vídeo, né? Vocês vão assistir aí o vídeo e vão responder. Quando vocês terminarem, vocês mandem para mim, né, a foto do exercício, e a gente faz uma correçãozinha. Tá certo, gente? Valeu!